Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos estudar especificamente expressão algébrica para as turmas dos sétimos anos. Aula de número 13. Fica ligado aí. Você que não está em nossas redes sociais, plugados, inscritos, tá? Não esquece, entra aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Posta aí você assistindo nossas videoaulas, manda pra gente poder fazer comentário. Hoje nós estamos com a equipe aqui, a Josélia tá aí ó, no final do vídeo fazendo a transcrição para vocês. E o Manuel tá aí por trás, que vocês não estão visualizando, mas na parte técnica, tá? Hoje, homenagem ao professor Nélio. Professor Nélio é um professor de matemática da rede do Paulista, rede municipal, mas que usa como referência nossas videoaulas em suas turmas. Obrigado, professor. Estamos juntos, tá bom? E você que pode passar nossas videoaulas para os seus alunos, faz um print, tira uma foto, manda teu nome completo para a gente aqui referenciar os nossos parceiros, tá bom? Vamos para a nossa videoaula de hoje, expressões algébricas comigo, vamos lá? Tá bom? Vamos lá, Manuel, mostra para ele aí os slides para a gente começar a falar sobre conceito, tá bom? Presta bem atenção, segue comigo aí a ideia, que eu já vou começar com a história da matemática. Isso é importante para vocês também, terem uma noção ampliada da participação social da matemática, ok? Tá mostrando aí para vocês no slide um papiro de Wind. Papiro de Wind foi um documento, tá? Encontrado em vasos fechados e lacrados, estavam dentro de cavernas. E aí um comerciante, um advogado curioso, que gostava de colecionar relíquias, comprou esse papiro de Wind. Hoje ele faz parte do museu e aí mostra claramente como que a matemática estava sendo aplicada naquela época, há muito tempo atrás. Então, a primeira referência desse papiro, tá? Primeiro, vou esclarecer para vocês. A primeira referência é que é um documento mais antigo de matemática até agora encontrado. Segundo, o que é um papiro, professor? Você sabe o que é uma bananeira? Você sabe o que é um pé de banana? Quando a gente tira a casca da bananeira, ela fica meio... e a gente põe no sol, ela fica, vou dizer uma cor mais marrom, tá? Mais marronzada ali. Ela seca e fica marrom. O papiro é da família das bananeiras, só que ele ficava, quando colocado ao sol, ele ficava meio amarelado. E aí ele servia para escrever nele. E aí depois você podia enrolar claramente e guardar esse documento. Então o papiro sumiu, não existe mais, porque as pessoas só faziam consumir, retirar o papiro para usar e não fazer o replantio. E aí nós perdemos. O mais próximo que você tem que entender é a bananeira. Se lembrar, vai chegar perto da ideia do papiro, tá bom? Então esse documento, ele tem como referência para quem gosta de pesquisar, esse e-mail aí, ó, tá aí embaixo, tá? Tá mais vermelhinho. Vou dar ênfase nele daqui a pouco, tá bom? Os gregos resolviam, por exemplo, equações usando geometria. Esses já estão bem claros aí no papiro. Olha o desenho do triângulo ali, ó, bem no meio dele, dá para ver? E um pouquinho mais abaixo, eles usavam para as construções, eles usavam a matemática sempre dentro da forma geométrica, tá bom? Quer pesquisar um pouquinho mais? Busca aí, ó, essa referência nesse site, tá bom? Vamos lá seguir então. Ainda sobre história da matemática, e vão ter que, apesar de todos esses documentos encontrados, foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. A partir dos árabes, não só nas vendas de iguarias, de produtos que naquela região eles conheciam muita gente, e aí eles trocavam essas ideias e também trocavam mercadorias. A partir disso que eles começaram a divulgar mais massificamente a relação da matemática, tá bom? Então, ó, para os árabes, a relação com a ideia de álgebra, de valor desconhecido, sabe? Essa ideia, ele está mais próximo com x, que você conhece por x em álgebra, e y é o valor desconhecido. Então eles colocavam esses valores mais fortemente, tá bom? Ó,
Essa ideia de valor desconhecido é bem interessante porque eles viam a partir da situação matemática. Então as equações, elas tinham esse valor desconhecido e eles chamavam isso de coisa. Na verdade, é a tradução que a gente dá. O nome mesmo é esse que está aí no slide, ó. Em árabe, a palavra coisa chama-se shay, tá bom? Daí surge o X como a tradução que a gente usa hoje. Deu para entender? O X da questão vem da tradução em árabe da palavra coisa, o que eu estou descobrindo. E aí é por isso que a palavra vem com shay, X logo no começo, e ficou esse que é mais comum que os professores usam. Vamos lá agora, no slide, presta bastante atenção. As duas grandes referências que nós temos hoje em matemática. Al-Khwarizmi, que aí escreveu a obra Al-Jabr, que essa obra da qual possivelmente se originou o termo álgebra, por conta do Al-Jabr, é um grande matemático, tá? Também era um grande negociante. Ele escreveu esse livro usando apenas letras, ou seja, ele não escrevia equações, ele descrevia os problemas e descrevia as equações. Então ele colocava o X da questão em forma de texto, tá bom? Não tinha ainda a linguagem reduzida que a gente usa hoje, como ax mais b, ou ax ao quadrado mais bx mais c. Não tinha isso ainda, tá bom? Até os números foram escritos em palavras ao invés de símbolos, tá? Então se eu escrevo 2x, ele escrevia literalmente 2x e não descrevia 2 e o x do lado. Ele não fazia isso. Era muito assim. Hoje a gente está mais prático, tá? E um outro grande matemático, já na Idade Média, em 1202, o italiano Leonardo de Pisa, também muito conhecido com a sequência de Fibonacci. Essa sequência que ele traz a ideia do número de ouro, a ideia da reprodução dos coelhos e outras coisas mais que vocês já ouviram falar. Tá? O livro do Ábaco é uma grande produção desse grande matemático, que é Liber Abaci, tá bom? A obra que abrangia a aritmética e a álgebra e revelava forte influência da álgebra de Al-Khwarizmi, ou seja, ele tomou como base o conhecimento que Al-Khwarizmi já havia divulgado ao mundo e melhorou com a inserção da ideia do ábaco. Ábaco é aquela calculadora, sabe, que a gente usa na escola desde os anos iniciais, ou se não usa, tá lá exposto em algum lugar com as barrinhas lá, unidade, dezena e centena, e assim vai, dividindo sempre em 3, que são as classes, ok? Vamos lá seguir então com a gente, para eu esclarecer para vocês o que é equação. A gente está falando de álgebra e vocês precisam entender de todo o conhecimento. Então, até agora, você já entendeu que o X é oriundo, né, das palavras, da tradução da palavra shay, por isso começa com X, é o X da questão, valor desconhecido. Também entendeu os dois principais grandes autores de matemática, que tem muito a ver, estão alinhados, Al-Khwarizmi, né, e Fibonacci, e a partir de agora eu vou te falar o conceito da equação, tá? Para entender um pouquinho mais sobre a equação, você precisa entender o conceito. Isso fortalece demais. É a igualdade de duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Agora eu vou explicar para vocês. Aquele símbolo de igualdade, não tem? Ele vai ficar entre duas expressões. Do teu lado direito vai ter valores com números desconhecidos, assim como do teu lado esquerdo. Então vocês precisam entender que aquilo são expressões matemáticas que estão levando em consideração a igualdade no meio. Quando tem uma igualdade no meio, é como se fosse uma balança de dois pratos, tá? Essa é a igualdade. Então eu não posso ter, para manter igual, eu tenho que ter o mesmo peso de um lado e do outro. Por isso a gente chama de variáveis. Isso pode variar de cada equação, tá? Segue comigo. Chamamos expressões algébricas toda expressão em que há letras representando números, valores desconhecidos, tá? Essas letras são as variáveis que podem assumir diferentes valores em situações analisadas. Vamos ver uma situação comigo? Vamos ver um exemplo? Aí eu trouxe aí a fórmula do calçado. Professor, o que é isso, a fórmula do calçado? Preste atenção.
O número que você calça não é o tamanho do teu pé. Já percebeu isso, né? Então você que calça 39, não tem 39 centímetros o teu pé. É um número. É um número que representa um modelo de calçado para o tamanho do seu pé. Não é o tamanho do seu pé. Deu para entender? Curiosamente, você vai pesquisar depois um pouquinho sobre isso, tá? Aprenda sobre o número do calçado, tá aí a fórmula. O número do calçado é igual a 5 vezes o tamanho do seu pé, mais 28, que é a idade máxima que teu pé pode crescer, dividido por 4, porque nós temos 4 membros superiores e inferiores, ok? Então segue comigo. Termo desconhecido é o número do teu calçado. Você tem um número, mas não sabe o tamanho. Você vai saber o número do teu calçado, quanto é o tamanho do teu pé. Tu pode fazer nessa fórmula aí, ó, substituindo. Quando eu substituo o termo desconhecido, eu estou buscando essa sentença matemática, a incógnita. Descobrir a incógnita é uma variável. E é claro, nem todo mundo calça o mesmo número, nem todo mundo usa o mesmo número do calçado. Então a incógnita é uma variável que deverá ser encontrada para solucionar a equação ou inequação, que é o tamanho do seu pé. Ok? Segue comigo. Um exemplo claro, um pé com 23 centímetros. Quanto que uma pessoa tem o seu número de calçado se ela tem um pé com o tamanho, um comprimento de 23 centímetros? Essa é a medida que está aí, tá? Vamos ver? Substituindo aí o valor, tá? O valor do pé, 23 vezes 5 mais 28 dividido por 4, eu vou encontrar, por exemplo, alguém que calça o número 36. Deu para entender agora a ideia de variável? Então vem comigo para a gente fazer outros exemplos, tá? Como que conhece a equação equivalente? O que é uma equação equivalente? A equação equivalente é quando o valor desconhecido, o x, o y, ele, em qualquer outras equações, ele tem o mesmo valor. Ele tem a mesma resposta. Aí nós chamamos de equações equivalentes. Vou te mostrar um exemplo aí. Ó. X mais 3 igual a 10. Ela é equivalente a x igual a 10 menos 3. Ou seja, ela é equivalente a x igual a 7. Então, se eu tiver x igual a 7, x igual a 10 menos 3, x igual a x mais 3 igual a 10, todas elas vão me dar o valor desconhecido de x igual a 7, ou seja, são equivalentes. Mas, professor, qual é a mais fácil? A mais fácil é apresentar x igual a 7, que é a resposta óbvia, direta, tá? Mas as outras não deixam de ter a mesma resposta. Então, o modo mais simples é esse, x igual a 7. Tá tranquilo? Então, segue comigo no slide para a gente começar a ter uma noção mais fortemente do que é equação equivalente. Agora que você entendeu o que é equação equivalente, a gente pode escrever uma equação equivalente a uma equação dada por meio de algumas transformações baseadas em princípios de equivalência e de igualdade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir da balança. Lembra do que eu disse para vocês? Essa ideia dos dois pratos tem uma igualdade aí. Então eu tenho do teu lado esquerdo do vídeo aí, ó, 100 mais x, que vai representar as barras de chocolate, tá? Eles são exatamente iguais, porque a balança está em igualdade com 500 gramas mais 200 gramas. Ou seja, 100 gramas mais os chocolates, eles são iguais a 500 gramas mais 200 gramas. Do jeito que está aí na animação para vocês, tá? Essa igualdade, ela pode ser representada dessa forma. Quanto que pesa o chocolate? Aí eu vou calcular o valor desconhecido. Mas a representação dela vai ser essa. 500 mais 200 vai dar 700. Então eu posso representar essa equação da seguinte forma, tá? 100 ou x mais 100 é igual a 700. Eu posso representar assim, ok? Segue comigo, ó. A atividade agora para a gente treinar bastante. Considerando os pares das equações em cada item, verifique se são ou não equivalentes no universo, no conjunto do universo dos números racionais desse Q aí, tá? Se liga nessa nomenclatura, presta bastante atenção. O símbolo representa muita matemática, então eu preciso desse letramento.
quando aparecer esse Q aí, números racionais, tá bom? Letra A, item A. X mais 4 igual a 7 e x é igual a 7 menos 4. São equivalentes? Letra B, x menos 5 igual a 0 e x igual a menos 5. São equivalentes? Letra C, 2x igual a 18 e x igual a 9. São equivalentes? São equivalentes também x menos 1 igual a menos 3 e x igual a menos 2? Vamos saber se são? Vamos comparar. Pega um desses, qualquer desses que você quiser aí, isola o valor desconhecido, o x, tá? E vamos comparar com os outros. Primeiro, item A. Resolução comigo. X mais 4 igual a 7. O que a gente faz para isolar o x? Eu vou mandar esse 4 para o outro membro. Quando eu faço isso, não esquece dessa dica. Ele era mais, ele passa a ser menos. Ele inverte o valor. Então, quando eu jogo ele para o outro lado, eu vou ter x igual a 7 menos esse 4. Tá bom? Feito isso, eu vou comparar com o item A. Ora, x mais 4 é igual a 7. É igual a x igual a 7 menos 4? Sim, olhe lá em cima, compare com a letra A, com o item A que você vai ver. Então é verdadeiro, eles são equivalentes, tá bom? Vamos ver o item B para a gente treinar mais ainda. No item B eu tenho um x menos 5 igual a 0. Mais uma vez, vou isolar o x, eu mando esses menos 5 para o outro lado. Ao fazer isso, ele mudar de membro, ele muda de sinal. Então, estar menos 5 vai passar a ser mais 5. Então, eu vou ter x igual a 5. Então, é verdade que o item B, x menos 5 igual a 0, ele é equivalente a x igual a menos 5? Não, porque a gente viu aí que a resposta é x tem que ser mais 5. Então, ele não é equivalente. Item B, eles não são equivalentes, tá bom? Item C, 2x igual a 18, tem que ser equivalente a x igual a 9. Vamos verificar. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro membro dividindo. É como se eu dividisse toda a equação por 2. Ao dividir por 2, eu vou ter x igual a 18 dividido por 2, x igual a 9. São equivalentes. Claramente aí são equivalentes. Tá bom? Item D. Vamos para o último deles. X menos 1 igual a menos 3. Mais uma vez, ó, vou isolar o x, vou mandar esse menos 1 para o outro membro, ele vai mudar de sinal. Sempre vai mudar de sinal, vai ficar mais 1. E aí eu vou ter menos 3 mais 1. Preste atenção, não erra essa questão. Por favor. Menos 3 é como se eu estivesse devendo R$3 e tivesse apenas R$1 para pagar essa dívida. Eu não vou conseguir pagar toda, eu vou continuar devendo, porque eu devia mais do que eu tenho, tá? Em matemática a gente fala assim, ó, dá-se o sinal do maior, o maior é menos 3, então continua sendo menos e subtrai 3 menos 1, 2. Por isso vai ficar x igual a menos 2. Entendeu? Agora vamos comparar com a resposta. É verdade que x menos 1 igual a menos 3, ele é equivalente a x igual a menos 2? Sim, tá aí claramente respondido para vocês. Tá tranquilo até agora? Tá fácil, gente? Vamos seguir comigo então. Segunda questão, preste atenção, essa questão é interessante. Vem para mim, manda aqui, Manuel. Obrigado, manda de volta aí. Ó, preste atenção. Essa é uma questão que talvez não tenha fácil no teu livro didático, mas preste atenção. Ele dá uma questão com um erro na resposta e você tem que identificar. Isso é um treinamento muito bom. Não é algo que você vai ver comumente, mas é muito bom, porque olhar o erro é mais fácil do que o acerto direto. Então preste atenção, segue comigo na questão. Vai voltar lá para o slide, o Manuel vai mostrar para vocês agora, tá bom? Questão 2. Na aula de matemática, Theo tentou escrever uma equação, mas cometeu um erro na resolução. Observe, então estamos olhando aí direitinho. A equação está aí do teu lado esquerdo resolvida, o x igual a 2. Está aí em destaque, tá? Letra A, ele quer. Como é possível verificar que o resultado obtido por Theo não é a raiz da equação? O que é a raiz? A resposta da questão. A resposta verdadeira, tá bom? Ok? E aí eu vou diferenciar para vocês uma coisa interessante.
Raiz da equação é a resposta da equação. Conjunto verdade são os valores que eu posso substituir, que também vai dar a resolução da equação. Vocês vão ver mais à frente isso em álgebra, não esquece disso, é muito importante. Tá bom? Isso é diferenciado. E o item B é: identifique e descreva o erro cometido por Theo. Muito fácil. Olhar o erro dos outros é muito fácil. Vocês vão ver comigo, tá? E por final, resolva corretamente essa questão. Vamos comigo para a solução? Vamos lá. Preste atenção. Eu vou destacar devagarinho o item A, tá? Como é possível verificar que o resultado obtido por Theo não é a raiz? Eu vou analisar cada item da questão que ele fez. Primeiro, né, nós vamos olhar cada item desse. Uma das formas que a gente pode fazer é substituir esse valor 2 no valor do x. Ele não está dizendo que x é igual a 2? Então eu vou fazer assim, eu pego aquela parte de cima lá, ó, 5x menos 4 igual a 3x mais 12. Se eu substituir o x por 2, eu teria 5 vezes 2 menos 4, 3 vezes 2 mais 12. Se não forem iguais, está errado, tá bom? É uma forma rapidona de a gente fazer. Mas se liga aí, substituir a incógnita pelo resultado. Professor, isso eu posso fazer na prova? Sim. Tá lá no Enem, no SSA, quando você chega lá e tá difícil a questão, pega a resposta, joga lá na equação. Se não der igual o valor, tá errado. É uma forma também de resolver, tá bom? Segue comigo agora. Item B. Identifique e descreva o erro cometido. Aí eu fiz aí já a solução para vocês, ó. Preste atenção. E logo no comecinho, tá? Olha a animação aí. 5x menos 4 igual a 3x mais 12. Aí o que ele fez? Ele acrescentou mais 4 de um lado e mais 4 do outro lado, como se fosse uma balança de 2 pratos. Ao fazer isso, é lógico, tá vendo aí? Eu vou eliminar menos 4 com mais 4 e fica o mais 4 do outro lado lá. Então, ele eliminou esse 4 com esse 4 e 12 mais 4 deu 16, por isso que apareceu aí. Ele passou o 3x que estava de um lado para o outro, só que o que foi que ele fez? Ele errou. O 3x estava positivo, deveria vir negativo. Ele não fez, trouxe o 3x com o mesmo sinal, tá errado aí, ó. E quando ele fez isso, aí ele acrescentou menos 3x de um lado e deveria ter acrescentado menos 3x do outro, também não fez. E aí o que acontece? Isso é um erro grave que o Theo teve. Não pode fazer isso. Mudou de membro? Muda de sinal. Preste atenção, ó. Cancelou de um lado só, tá errado. E aí ficou igual a 16. 5 mais 3, 8, que não era para ser. Era para ser 5 menos 3, 2, tá bom? E aí dividiu tudo por 8 e deu 2 erroneamente. Presta atenção, tá errado aí. Vamos corrigir? Vamos sim. Já identificamos o erro. Vamos lá para a solução. Não mudou o sinal do 3x, tá? Ao passar para outro membro, tá claro para você. Solução, como deveria ser, eu vou fazer do meu jeito, ok? Segue comigo. O 3 mais 3x vai passar para o outro lado, menos 3x. O menos 4 vai passar para o outro lado, mais 4. Fechou? Agora tá correto, ó. 5x menos 3x é igual a 12 mais 4. Deu para entender? Tá claro? Então vamos lá. Tem um do lado só x, tem um do lado só números. Fica muito mais fácil agora. 5 menos 3 dá 2, 12 mais 4, 16. Dividindo por 2, x igual a 8. Resolvi a equação para vocês. Ok, gente? Ó, tem um desafio para vocês aí, ó. Segue aí. Agora volta para mim que eu vou encerrar. Faz o teu desafio aí. Cada slide desse tem um desafio para vocês. Na próxima videoaula a gente se encontra. Traz para mim o desafio ou então posta lá no Instagram. Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Um abraço, fica com Deus.